Olá, boa noite. Agora são 18 horas e este é o Justiça Agora. Hoje é quarta-feira, dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Carla Lucena, que está desde cedo acompanhando a sessão de hoje e vai trazer os detalhes das decisões da Suprema Corte. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, hoje então tivemos aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal o início do julgamento de dois processos que tratam sobre a criminalização da homofobia. Esses dois processos foram apresentados, um pelo Partido Popular Socialista e o outro pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. De uma forma geral, esses autores, eles pedem que o Supremo Tribunal Federal declare que o Congresso Nacional tem sido omisso ao não aprovar lei específica que criminalize a homofobia e também a transfobia. Na sessão de hoje, logo no início, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, anunciou que hoje seria apenas o início do julgamento desse processo. Então, tivemos as sustentações orais. Inicialmente, o advogado que representa aí as duas autoras dessas ações. Em seguida, tivemos também a fala da Advocacia Geral da União e também do Advogado-Geral do Senado. Em seguida, os ministros ouviram 7 entidades que se inscreveram para falar como amigos da Corte. O julgamento não terminou hoje, ele segue na sessão de amanhã, quinta-feira, quando aí sim teremos os votos dos relatores dessas duas ações. O ministro Celso de Mello, e outro, o ministro Edson Fachin. Então, este tema volta amanhã na sessão plenária aqui do STF e tudo o que aconteceu hoje é logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu aguardo você lá e agora eu volto com você, William. Ok, a gente se encontra no Jornal da Justiça. Governos federal e do Estado de São Paulo realizam ação conjunta para transferência de presos de presídios federais. Os detentos são líderes da facção PCC, o primeiro comando da capital, que estavam presos em São Paulo. Eles foram levados para penitenciárias federais em outras unidades da federação. O isolamento é uma estratégia para combater organizações criminosas dentro de presídios. A transferência foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo após pedido do Ministério Público. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nega recurso e mantém julgamento de Adriana Vilela, filha de ex-ministro do TSE, no Tribunal do Júri de Brasília. Adriana Vilela é acusada de ser mandante do assassinato dos próprios pais e da funcionária da casa deles. O caso aconteceu em agosto de 2009 e ficou conhecido como crime da 113 Sul, referência à quadra de Brasília onde o casal morava. O pai da acusada, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mãe dela, a advogada Maria Vilela, e a funcionária da casa, Francisca Nascimento Silva, foram esfaqueados. 3 pessoas que cometeram os crimes foram condenados. Adriana foi acusada por triplo homicídio qualificado, mas ainda não houve julgamento. A determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal era de que ela fosse julgada pelo Tribunal de Júri. A defesa recorreu ao STJ pedindo a anulação da pronúncia e do processo, questionando as provas. Disse que há divergência nos depoimentos e entre laudos oficiais. Por maioria de votos, a sexta turma considerou que não houve excesso de linguagem na decisão que reconheceu a materialidade do crime e os indícios de autoria, e que assim estão presentes os requisitos da pronúncia. Sobre as provas, os ministros decidiram que caberá ao júri analisá-las. O Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra daqui a pouco, 18h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.